A cada ano, mais de 14 milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer. Desses 14 milhões de pessoas, mais ou menos 8 milhões morrem devido a essa doença. No Brasil, a gente tem alguma coisa em torno de 500 mil novos casos, né, com uma mortalidade estimada mais ou menos em torno de 10 a 20 mil pessoas em torno desses casos, mas podendo ser mais. O grande problema do Brasil é que nem sempre as informações são muito fidedignas por falta da rastreabilidade da informação. A gente tem muita deficiência em saber se as informações brasileiras são de fato corretas, né, ou se não são subestimadas, por exemplo. As doenças infecto-contagiosas são mais controladas hoje com vacina, com antibiótico, com o desenvolvimento de novas tecnologias. E então os casos de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e também os casos de câncer, eles se tornaram um problema de saúde pública de primeira ordem, mudando esse perfil epidemiológico. As políticas públicas, a ênfase seria na prevenção precoce, no tratamento precoce do câncer. O câncer de pele do tipo não melanoma é o tipo de câncer mais comum no Brasil e também no resto do mundo. Além do câncer de próstata, seguido do câncer de mama, o câncer de colo reto, câncer de pulmão. Chama muita atenção no sexo masculino o câncer de próstata. Ele é um câncer extremamente prevalente, tem uma quantidade muito grande de novos casos todos os anos, mas ele tem uma mortalidade bastante reduzida em comparação a outros cânceres. Não que ele seja menos agressivo, é que a evolução do próprio tumor às vezes é mais lenta e a cirurgia é uma grande opção, acaba transformando o câncer de próstata em algo literalmente tratável, né? Embora existam, obviamente, os casos que saem dessa curva. O segundo tumor mais importante, e esse vale a pena ressaltar, é o de pulmão, né? Porque ele ainda é bastante prevalente entre os homens, só que a mortalidade do câncer de pulmão é a mais alta de todas. É um tumor extremamente agressivo, né? Então, esse é um parâmetro que a gente tem que sempre considerar quando a gente está analisando tipos mais frequentes de câncer e o impacto que isso tem na sociedade. Nas mulheres, o mais comum é o câncer de mama, seguido do câncer de cólon e reto e colo de útero. O câncer é uma doença silenciosa, então geralmente ele não apresenta sinais nem sintomas quando no início. Quando esses sinais são detectados, geralmente o câncer já está num estadio mais avançado. Por isso que é importante a prevenção, os exames de prevenção, ter uma alimentação saudável, ter controle de peso, que são fatores de risco para desenvolver o câncer, o hábito de fumar e de beber, que não deve existir. No câncer, o que mais salta aos olhos, né, os primeiros sinais de agressividade de uma neoplasia maligna vêm ou de um sangramento excessivo, né, no caso do câncer cólon retal, por exemplo, ou no caso do câncer de colo de útero, ou no emagrecimento muito rápido, por exemplo, um fenômeno que a gente chama de caquexia, quando o doente começa a emagrecer muito rapidamente. Exemplo típico é o câncer de estômago. Então, esses são, digamos, os sinais mais prevalentes. E os sintomas podem vir acompanhados em decorrência disso, quer dizer, cansaço, dificuldade respiratória, mas não existe um sinal claro. Talvez o sinal mais claro seja mesmo dos cânceres de pele, né, onde você observa, porque a pele está muito visível, então você observa claramente que há algum sinal diferente ali, alguma pinta que começou a crescer, alguma mancha meio esquisita. Então, esses são sinais que são importantes para o câncer de pele. Hoje, a gente está vivenciando um momento muito específico e muito especial, no bom sentido, para a questão do diagnóstico. Então, hoje, toda a imagiologia está altamente resolutiva, decorrente da evolução da imagem, das transmissões que são muito mais eficazes do que eram tempos atrás, não é? Então, hoje, o diagnóstico por imagem ganhou um impacto extremamente positivo, sobretudo na prevenção e no diagnóstico precoce de determinados tumores. O exemplo disso é a mamografia. A nossa mamografia hoje, ela está anos-luz do que foi até bem pouco tempo atrás, e ela consegue detectar lesões muito mínimas, muito pequenininhas, que facilitam a intervenção médica e tem uma resolução muito grande em termos de curabilidade. Acho que esse é um ponto importante. O diagnóstico também foi melhorado. Então, hoje a gente tem métodos moleculares extremamente
bem elaborados, que dão não só a certeza, ou pelo menos a grande convicção de que uma lesão é câncer ou não é, mas também o tipo de câncer, se tem alguma mutação associada, se tem alguma proteína diferente expressa. E onde isso impacta? Impacta no tratamento. Então, hoje, apesar de mantermos, por exemplo, a cirurgia como um tratamento importante para muitos cânceres, a radioterapia e a quimioterapia, hoje a gente tem aquilo que a gente chama de tratamento específico, ou target therapy do inglês, que é o tratamento-alvo, graças exatamente ao reconhecimento de certas mutações, certas produções exageradas de algumas proteínas. Bom, hoje a gente consegue falar em tratamento individualizado do câncer, dependendo das características de cada tumor, e elas variam muito. Nesse contexto todo, o que sobressai é exatamente a prevenção. A gente tem 3 tipos de tumores que são preveníveis, de fato. Mama, colo de útero e cólon. Que são os 3 tipos mais importantes, onde existem protocolos muito bem estabelecidos de prevenção. Os demais são fortuitos. Então, se você não fumar, a chance de você ter câncer de pulmão é bastante pequena, embora exista. Se você tiver uma dieta bem regulada, a chance de você ter um câncer de cólon ou de estômago, ou o que quer que seja, essa área também diminui. Então, você restringe, mas não existe um protocolo de prevenção. Então, eu acho que a grande mensagem da prevenção é exatamente essa. Quanto menor a lesão cancerosa, maior a chance de cura, se você intervir no momento certo. Assim, na prevenção do câncer é importante você ter alguns parâmetros que independem do método diagnóstico. Esses parâmetros estão relacionados com a convicção política de que é necessário fazer a prevenção. Então, é a parte onde o político ele entra com um peso muito especial, além do médico. Não é? Você precisa ter uma organização. Infelizmente, no Brasil, os nossos sistemas de rastreio são oportunistas. Eles não são organizados, e você precisa ter métodos adequados para aquilo que você quer. Além de um sistema muito bem integrado de informações, isso é crítico, para você fazer a rastreabilidade das pacientes. Não basta só dar diagnóstico, para onde eu vou mandar essa paciente, como ela vai ser tratada e, sobretudo, como eu vou seguir essa paciente depois do tratamento. Então, nesse sentido, a gente tem que disseminar informação, e esse ponto é fundamental, sobre os benefícios da prevenção, a população-alvo para determinados tipos de prevenção, como eu disse, mama, colo de útero e cólon. Não é todo mundo que entra nessa história, não são todas as idades. Então, racionalizar os custos e ter a maior organização possível dentro desse sistema. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso de qualquer rastreio. Os exemplos clássicos são os países escandinavos, que fazem, por exemplo, rastreio desde os anos 50. Essa manutenção só é possível com determinação política, e rastreabilidade. Você tem que saber onde está o seu paciente. Os países de primeiro mundo têm um programa de prevenção já cultural. As pessoas procuram fazer os exames preventivos. O que aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento é nisso que precisa ser focado, precisa ser investido. Em educação, em prevenção primária, em rastreamento do câncer, em detecção precoce, em vacinação do HPV, da hepatite. Então, é na atenção básica que nós precisamos investir no país. E que nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos, isso já está bem estabelecido, na maioria deles. Eu acho que o mais importante é você ter uma dualidade em frente ao câncer. Primeiro, você não pode ter medo do câncer. Então, buscar o diagnóstico de câncer quando há suspeição ou quando você está dentro de uma faixa que é possível fazer prevenção é fundamental. Uma vez reconhecido o câncer, não ter medo dele e enfrentar os tratamentos propostos de uma forma bastante rigorosa. E se ter aderência muito forte à prevenção. A prevenção do câncer é tudo em termos de sucesso de tratamento. A educação tem que começar desde pequeno. A gente tem que começar com a educação básica, educando as crianças, porque é um hábito. Assim como tomar banho, escovar os dentes, a gente saber que tem que fazer o exame de Papai Nicolau, que tem que ir ao médico. Tudo que você passa para a criança, eles levam para casa. E eles são pequenos agentes, de promoção de saúde.